Temos presenciado nos últimos anos pessoas defendendo que não precisam congregar numa igreja local e nem estar debaixo de uma liderança, sendo apacentada por um pastor. Mas o que a Bíblia fala sobre esse movimento dos desigrejados? É sobre isso que iremos tratar no programa Expondo as Escrituras de hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com muita alegria e satisfação que sempre recebo vocês aqui. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não vá embora, fique conosco, porque é uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Inclusive, deixo o meu abraço aí para vocês que estão na região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sul e região Sudeste, aonde eu moro, no Rio de Janeiro. E se você está também fora do Brasil, seja abraçado. Receba o meu abraço, a minha gratidão a Deus e também a você, uma consideração por estar aqui junto conosco para aprendermos junto a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar tratando no Expondo as Escrituras de Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. É a exposição bíblica que vamos fazer e eu uso essa exposição também porque ela é a base da leitura bíblica em classe da lição de número 9, que será ministrada no dia 28 de agosto de 2022. Inclusive, esse dia é o dia da minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, faz aniversário no dia 28 de agosto. Então, vamos lá. E eu também quero falar para vocês que já está completa aqui no canal a palestra Investimentos para um Casamento Saudável, que eu nem considero uma palestra, porque ela ficou com mais de 10 horas de vídeo, tá bom? E ela está dividida em 6 partes. Compromisso do casal, papel da esposa com participação especial da minha menina princesa, minha esposa, o papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Você está convidado para assistir ou, se você acha que não precisa, eu sou solteiro. Olha, é importante já se preparar. Eu não estou casado no momento. Tá bom, mas ficar ciente disso aqui é bom. Às vezes você pode orientar alguém. E se você realmente achar que você não precisa, compartilhe na sua rede social para outra pessoa, para outras pessoas, pois com certeza tem muita gente precisando. Hebreus 10, versículos 19 a 25 diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença que estou mais uma vez para ministrar, Pai querido, Pai amado, esta palavra aqui no programa Expondo as Escrituras. Eu preciso mais uma vez que o Senhor ilumine a minha mente para que eu possa compreender a Tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que juntos possamos entender, aprender e praticar a Tua palavra em nome de Jesus. Um aviso importante, se você quiser baixar o PDF para imprimir esse Expondo as Escrituras, o link está aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver dificuldade para poder achar o link, porque quando você vai na descrição, tem uma setinha, tá? Você tem que clicar nela, aí aparece uma parte da descrição, mas ela não aparece total, e aí tem uma palavra assim, mais. Você tem que clicar ali, e aí sim a aba vai abrir totalmente. E uma vez que a aba abra, você pode descer, clicar no link, ir para o meu site, descer a página do meu site, lá na parte de baixo, tem lá um botãozinho para você baixar. Pastor, não consigo fazer isso, já tentei.
tem um vídeo aqui no canal, é só você procurar como baixar os PDFs gratuitos do canal. É muito simples, é muito fácil. Você vai conseguir achar e com certeza assistindo esse vídeo, você vai conseguir baixar qualquer PDF que eu disponibilizo aqui no canal, tá bom? Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e faça o procedimento. Uma novidade para vocês, criação de artes digitais com Ângela Luna, ou Ângela Manhãs Luna, que é a minha esposa. Você pode aí estar precisando, eu sei que de repente você é um professor, não está envolvido com a parte de organização dos eventos, mas você sabe que na sua igreja eles fazem, precisam, então você pode divulgar, ou caso você também esteja envolvido, artes, cartaz digital a partir de R$19,90. Para vários eventos, congresso, festividades, escola dominical, cultos semanais, enfim. O que você precisar tem aí e o contato está aí, 219-7176-4015. É só você falar com ela, fazer o orçamento. Com certeza vai ser um trabalho muito bonito. Você vai, inclusive, falar muito bem e poderá divulgar para outras pessoas. Introdução do nosso Expondo as Escrituras. Eu volto a dizer, esta aqui não é a aula. Esta não é a aula. Esta aqui é a explicação, o Expondo as Escrituras fazendo a explicação da aula, da leitura bíblica em classe, da lição, mais uma vez aí para você poder ter certeza, de número 9, que fala sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Eu aqui sempre tivemos o programa Expondo as Escrituras e eu aproveitei agora para colocar o texto da leitura bíblica em classe para fazer a exposição. Fica melhor, né? Você tem aí um conteúdo maior, mais ampliado e, ao mesmo tempo, você pode usar essa exposição aqui, de repente, para pregar, para fazer um estudo bíblico seu, particular, um devocional seu. Então, tá aqui, ó, lição de número 9, ó, tá aqui. E, ó, veja bem que é a mesma, ó, Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25. Essa não é a aula, mas eu te aconselho a assistir primeiro esse vídeo para depois assistir a lição de número 9. No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Essa exposição serve também como complemento para você entender a leitura bíblica em classe da lição 9, como eu mostrei, que é essa lição aqui, tá bom? Então você pode ver que as imagens são diferentes. A imagem do Expondo as Escrituras tem escrito nele, Expondo as Escrituras, pequeno, mas tem. A aula da EBD não, a aula da EBD tem aí, ó, o emblema, né, EBD comentado online, então não tem como você se enganar. São dois vídeos. Um é a aula, que é esse aqui, tá? Que não é o vídeo de hoje, mas é esse que tem essa capa aqui. E o outro é a exposição da leitura bíblica em classe, que é esse vídeo de hoje. Primeiro assista a exposição, depois assista a aula. A Epístola aos Hebreus foi escrita, como indica o nome, particularmente aos judeus crentes. Então, para quem foi escrita a Epístola? Para os judeus crentes. Embora tenha um valor permanente e uma aplicação contínua para todos os crentes em todas as épocas. Não é porque a Epístola foi escrita para aquele povo que não serve para nós. Ela serve para nós. É claro que ali há um contexto. Então, vamos entender o que estava acontecendo para que o escritor, a carta aos Hebreus, pudesse ter escrito esta carta. Muitos consideram a carta aos Hebreus uma carta anônima. Há um debate. Uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé. Há uma lista grande de possíveis quem foi o autor, o escritor dessa carta. Mas eu não vou me ater a isso porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Estou preocupado com o conteúdo da carta. Uma grande perseguição ameaçava-os. Então o que estava acontecendo naquela época? Grande perseguição. Oprimidos pela tribulação presente e pelo pensamento de adversidades futuras, cederam ao desânimo. Eles estavam desanimados. Muitos cristãos judeus estavam desanimados. Havia a tentação de abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo já era uma religião, segundo os historiadores, os comentaristas, que o Império Romano já tinha aceitado. Então, ela era uma religião que era aceita dentro do Império Romano. Apesar do Império Romano ser politeísta,
como também o Império Grego nesse caso, mas eles aceitavam o judaísmo. Mas, com a perseguição, o cristianismo, quem agora era um cristão, estava sendo perseguido. E muitos judeus cristãos estavam pensando em voltar para o judaísmo, tá bom? Para impedir esta apostasia, foi escrita esta epístola. O que é apostasia? Abandono deliberado da fé, abandono consciente da fé. É nesse contexto que muitos judeus cristãos estão abandonando os cultos, deixando de congregar junto com a igreja. Então, mesmo naquela época, já havia um movimento dos desigrejados. Não do jeito que é hoje, aonde eles defendem que não precisam de estar numa igreja local, num templo, não precisam ser pastoreados por um líder, por um pastor, tá bom? Não era dessa mesma forma, mas já havia aqueles que estavam saindo da igreja, um movimento de gente que cria em Jesus, mas não estava ali junto com o povo por causa do quê? Da perseguição, por causa ali das tribulações, então estavam se retirando já naquele momento. Nessa exposição bíblica aprenderemos sobre o perigo de, como cristãos, nos isolarmos da igreja. Salomão já disse em Eclesiastes: melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Muitos estudiosos acreditam que o contexto ali do que Salomão está falando é dos viajantes. Então, tendo um junto com uma viagem com duas pessoas, um tem como ajudar o outro. Mas nós podemos pegar esse princípio de ter alguém para nos ajudar e aplicar para a nossa vida cristã. Para a nossa vida cristã, nós podemos aplicar esse princípio da necessidade de não estarmos isolados, porque precisamos um dos outros. Inclusive, eu aproveito aqui, porque já que eu falei de ajuda, às vezes vem logo na nossa cabeça, quem não sabe disso, Isaías 41:6, que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Só que esse texto aqui não está falando de encorajamento para fazermos a obra de Deus, não. Aqui Deus está usando o profeta Isaías para denunciar a idolatria daquela época, porque um estava incentivando ao outro na construção de ídolos, porque achavam que os ídolos poderiam livrá-los do juízo de Deus. Então, cuidado para você não usar um texto que não tem o significado que você pensa. Esse texto de Isaías aqui fala de idolatria. Muita gente cita esse texto de forma errada. Agora, Eclesiastes, quando Salomão trata ali da questão de é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda, o outro levanta, aí é válido. Agora, esse texto de Isaías 41:6, não aplique esse texto, porque esse texto está falando de idolatria. E você não pode pegar um texto com significado ruim e dar um significado bom para ele, porque isso é contrário às regras de interpretação. Nessa exposição aprenderemos sobre o perigo de, como cristãos, nos isolarmos da igreja, aderindo ao movimento dos desigrejados, pois se naquele tempo o abandono da fé era algo que os estava rodeando, o mesmo se repete nos dias atuais para aqueles que querem viver uma vida independente, sem congregar em nenhum lugar e sem ter uma liderança para os apacentar, como a Bíblia ensina. O que vai acontecer com muita gente? As pessoas se frustram com alguma coisa. Às vezes até pode ter acontecido ficado entristecido por atitude de alguém na igreja, às vezes até do próprio líder. Mas isso não justifica você abandonar a igreja, dizer que agora você é crente em casa, que você vai servir a Deus em casa, e aí você começa a achar que agora você não precisa mais estar numa igreja local. Só que Jesus, ele fundou a igreja, e aí alguém vai dizer, mas a igreja no passado, a igreja não tinha um templo. É claro, a igreja estava pequena, estava no seu início. Era feito as reuniões em casas, é verdade? É verdade, mas era uma igreja numa casa. Só que com o passar do tempo a igreja cresceu. Há uma necessidade de uma estrutura, há uma necessidade de uma organização, e isso é muito bem tratado na lição de número 9 sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Lição de número 9,
do terceiro trimestre de 2022. É muito bem tratado na lição adulto, né? Revista adulto. Então, nós aqui apenas estamos dando algumas definições, mas tem muita coisa que também a lição vai tratar sobre isso. Então, vamos lá. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Como é que eu mantenho? Por que que eu mantenho? Tá? Como eu mantenho inabalável a confissão da nossa esperança? Ou seja, persevere, vá até o fim, não perca o foco. É isso aqui que nós temos que entender sobre essa exposição de hoje. Esperança é algo presente de uma expectativa futura. Durante a exposição, eu falo alguma coisa sobre isso. Então, nós temos que manter inabalável, sem mudar, a nossa confissão. E a confissão fala daquilo que nós aceitamos em relação ao Evangelho. Ir até o final. Então, vamos lá. Hernando Dias Lopes nos diz que a carta aos Hebreus pode ser dividida em duas grandes partes. Uma dogmática. O que é isso? Ensino da doutrina. Capítulo 1, versículo 1, Hebreus 1, 1, até Hebreus 10, 18. A partir do versículo 19 do capítulo 10, que é justamente o texto, começa o texto que nós temos aqui hoje da nossa exposição, Hebreus 10, 19 a 25, começa a parte prática. Era muito comum isso. Paulo mesmo escreve a carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, é mais a parte ali da doutrina, e quando chega a partir do capítulo 12, entra a parte prática da carta. O que nós devemos? Primeiro aprendemos, é isso. E agora devemos fazer isso. É mais ou menos isso que está sendo feito aqui. Primeiro ele foi falando e agora ele entra para a parte prática. Depois de apresentar a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos, Moisés, Josué e Arão, e depois de mostrar que Cristo é o sacerdote melhor, que ofereceu um sacrifício melhor, no santuário melhor, o escritor aos Hebreus passa a fazer importantes aplicações numa série de solene apelo ao povo de Deus. Então ele apela ao povo de Deus. Num tom pastoral, o autor faz uma solene exortação. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. A nova aliança operada pela morte de Cristo efetivamente dá ao crente pleno perdão dos seus pecados. Então, por causa do que Cristo fez na cruz, nós somos perdoados dos nossos pecados. Quem acompanha aqui o canal, talvez já tenha assistido aqui um vídeo chamado Panorama do Resumo da Doutrina da Salvação. Esse vídeo é muito importante. Inclusive, deixa eu ver se tem ele aqui. Deixa eu abrir aqui para você, tá? Nesse momento você ficou sem ver minha imagem, mas não tem problema não. Só para você ver onde está, se você clicar aqui no seu celular, se você estiver no celular, você vai ter que ir em vídeos, tá? Na aba vídeos, lá em cima. E aí você vai descendo, é claro que no celular não aparece assim, tá? Mas você vai descendo, e aqui, esse vídeo aqui, Panorama do Estudo da Doutrina da Salvação. Tá ele aqui. Você que acompanha o canal talvez já tenha assistido. Se não assistiu, eu deixo a recomendação para você assistir esse vídeo. Uma vez que você assista esse vídeo, você vai entender perfeitamente por que que o crente, o ser humano, precisa de perdão dos seus pecados. E por que precisou ser por meio de Cristo. Então, eu não vou explicar isso aqui, porque tem vídeos aqui no canal que fala da doutrina, né? Do estudo da doutrina da salvação, então não vou entrar nisso. Mas essa nova aliança operada pela morte de Jesus dá perdão dos nossos pecados. O sacrifício e a intercessão de Cristo dão acesso efetivo à própria presença de Deus, e não de forma figurada. Então hoje eu como um cristão, você como um cristão, não precisa marcar audiência para falar com uma pessoa importante, que Deus é o ser mais importante de todo o universo. Nós não precisamos marcar audiência. Não temos necessidade de marcar hora para falar com Deus. A qualquer momento, a qualquer instante, você pode falar com Deus. Você tem esse acesso. Através de quem? Através de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa ser um cristão. Mas isso quer dizer que a pessoa que não é cristã, ela não pode falar com Deus? A questão não é ela não poder falar com Deus. Deus vai ouvir essa pessoa no sentido do que ela está falando? Sim, mas ela não tem um relacionamento com Deus. Então ela, para participar
da aliança com Deus, ela precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para ela ter direito aos benefícios. Senão ela não tem direito aos benefícios. E aí você fica ouvindo gente falar assim, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sou filho de Deus. E aí quando você assiste um vídeo como esse, né, o panorama do estudo da doutrina da salvação, você chega à conclusão que filho, para ser filho de Deus, tem que aceitar Jesus. É o que a Bíblia ensina. Foi isso que Deus determinou. Para ser meu filho, tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. Caso contrário, você é criatura de Deus, mas não é filho. Antes de Jesus, eu era criatura. Em Jesus, eu passo a ser filho. Então, você quer ser filho de Deus? Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí você tem os benefícios, você tem uma herança. Que herança é essa? Vida eterna. Quer aceitar Jesus? Levanta sua mão para Cristo. Receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida nesse momento. E aí você talvez me pergunte, e agora, o que eu faço? Agora você procura uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Fale com o pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e que o pastor nesse programa disse para você procurá-lo e perguntar para ele o que você deve fazer. E aqui no canal eu vou mostrar uma coisa para quem está começando, mesmo quem não está começando. Nós temos aqui uma série chamada Bases da Fé Discipulado. Alguém diz assim, mas só discipulado que... Só pessoas que aceitaram Jesus agora que devem assistir isso. Não! O discipulado é a vida toda. Não é só quem aceitou Jesus agora. E nós temos vários temas aí, tá bom? Começando por introdução. Aceitei Jesus e agora. Estou mostrando aqui. Depois a Bíblia. A infalível palavra de Deus. Depois batismo nas águas. Tá? Tem aqui para você, tá? Aprendendo sobre a salvação em Jesus Cristo. E por fim, o último vídeo que saiu agora é Conhecendo a Pessoa de Deus. Tem um conteúdo importantíssimo para você aqui no canal para aprender mais sobre bases da fé. Muito cristão não tem ideia direito das doutrinas sobre a sua fé, doutrinas básicas da sua fé. Então, vamos lá. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Por causa de quem Cristo é e do que Ele fez, é possível desejar e conhecer a Deus, vivendo a vida em paz com Ele e desfrutando de sua comunhão. Não é porque eu sou bom, que eu mereço, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E eu estou sendo beneficiado por isso, já que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, falava de tais privilégios, mas os seus ritos e cerimônias não levavam ninguém a experimentá-los. Ninguém tinha um relacionamento com Deus do jeito que é dado para nós em Cristo Jesus. É claro que Moisés falava com Deus face a face, aí é um caso específico, mas eu estou falando do povo de forma geral. Dessa forma, podemos observar como as coisas são diferentes para aqueles que vieram a Cristo, pois eles têm 7 privilégios para desfrutarem. E nós vamos tratar desses privilégios a partir de agora. Primeiro privilégio, em Cristo podemos entrar na presença de Deus. Tem como entrar na presença de Deus sem Cristo? Não. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O escritor aos Hebreus faz aqui uma aplicação levando em consideração o templo antigo, o tabernáculo, e depois o templo aonde os judeus adoravam a Deus. Só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então o povo jamais chegaria no Santo dos Santos, aonde estava a arca de Deus. Não chegaria, não podia, era proibido. Se adentrasse dentro do lugar santo, não precisava estar no Santo dos Santos. Só se já entrasse no lugar onde não era permitido, ele já morreria, fulminado. Mas em Jesus nós podemos entrar no Santo dos Santos. Em que sentido? Através de Cristo, nós podemos levar nossos pensamentos, a nossa oração ao Senhor. Ele no céu, no Santo dos Santos. E Ele está lá nos ouvindo. Então nós entramos dessa forma. Nós, preste atenção, nós que somos irmãos em Cristo, temos liberdade, ousadia e confiança de entrar no Santo dos Santos. Ou seja, na própria presença de Deus. E não somente nas sombras, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Porque o sumo sacerdote estava ali, num local
Mas aquilo era apenas uma figura. Agora nós não. Nós entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus, por causa do que Jesus fez. E estaremos na presença de Deus eternamente, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então nós desfrutamos da presença de Deus na atualidade, mas nós desfrutaremos da presença de Deus na totalidade quando estivermos com Ele para sempre. Pois o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. A santidade de Deus não mais nos exclui de sua presença. Não precisamos mais nos encolher de medo do lado de fora. Podemos entrar porque toda a penalidade que merecíamos foi carregada por Cristo na cruz quando Ele padeceu e morreu por nós. Então nós não temos medo. As pessoas tinham medo, tinham receio, sabiam. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai ver que quando Deus se manifesta, Ele começa a falar, o povo diz para Moisés: fale o Senhor contigo e não fale conosco. Eles tinham medo. O monte estava ali fumegando. Tinha trovões. E o povo com medo. Mas hoje você não precisa ter medo. Em Cristo Jesus você pode entrar na presença de Deus. Então, se você pode ter acesso a essa presença, por que você vai aderir ao movimento de desigrejados que estão indo na contramão daquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus? Jesus é quem fundou a igreja. E alguém disse: não, mas eu não preciso estar na igreja. Ei, para poder ser filho de Deus, você tem que pertencer à igreja, o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo se manifesta literalmente, igreja local. Existe a igreja invisível, que é a igreja que Deus sabe quem de fato são os salvos, aqueles que realmente estarão com Ele para sempre. Nós não temos como identificar isso. E isso não fala só dessa época, fala de todas as épocas. A igreja invisível envolve crentes de todas as épocas. Mas a igreja local é onde eu congrego, é onde você congrega. Você não pode abandonar essa igreja. No decorrer dessa mensagem você vai ver por que há necessidade de estar junto com a igreja local. Certo? Espiritualmente nós entramos lá onde Jesus está, no Santo dos Santos, por meio das orações. Esta verdade bíblica é desconhecida por milhões de pessoas que estão buscando ajuda dos sacerdotes e de mediadores, porque acham que não têm direito de falar com Deus através de Cristo. Aí eles buscam pessoas, né? Eu vou falar com fulano de tal para pedir para Deus. Eu vou falar com não sei quem para pedir para Deus. Não! O caminho é Jesus. Jesus afirmou isso. Ele diz em João 14,6, disse Jesus, dizendo Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele fechou tudo. Não tem intermediário. Não tem ninguém para interceder por você, a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas fulano, não. Mas eu considero ele como um santo, eu considero ela como Não. É Jesus. O nome é Jesus. É o que a Bíblia diz. Pastor, eu não concordo. Não concorda? Então vou pegar mais um texto. Eu não vou fazer doutrina em cima de um texto. Tem muitos textos. Mas vamos pegar mais um. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Vamos lá? Atos 4, 12. São textos que eu não me programei, mas vai vindo na mente. Então vamos lá. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Qual é o nome? Jesus. E por que só Jesus salva? Porque foi Ele que pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu. Ninguém morreu para nos salvar. Quem morreu foi Jesus. Então só quem pode nos salvar é Jesus. Não tem outro. O autor diz que entramos ali com intrepidez pelo sangue de Jesus. Tá vendo o sangue? Pela morte dele. Da mesma forma como o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos do tabernáculo com o sangue de um cordeiro. Sacerdote, naquele tempo, o sumo sacerdote, para entrar uma vez no ano no santo dos santos, um animal tinha que ser morto.
E agora, simbolicamente, aquele animal simbolizava Cristo, que um dia seria morto, para nos dar a entrada à presença de Deus. Que coisa linda! E hoje nós temos acesso a essa presença. E tem gente querendo sair dessa presença. Os judeus que estavam sendo perseguidos estavam pensando em largar, em abandonar a presença, em sair da igreja, sair do cristianismo, voltar para o judaísmo. E o que nós podemos pensar hoje? Muitos cristãos pensando em sair e voltar para o mundo, ou viver uma vida de desigrejado até chegar a um ponto de começar a proclamar heresias, ensinando coisas que a palavra de Deus não ensina. Então, por que abrir mão desse privilégio? Esse é o primeiro privilégio. Entrar com ousadia. Basta crermos no poder do sangue de Cristo e podemos falar com Deus por meio da oração. Através de Cristo recebemos uma posição onde estamos assentados nas regiões celestiais. Você sabia que em Cristo você foi colocado numa posição nas regiões celestiais? Eu fui colocado numa posição nas regiões celestiais. E isso é para eu me vangloriar? Isso é para você se vangloriar? De forma nenhuma. Vamos para outro texto. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o que acontece conosco em Cristo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só o versículo 9. Então nós somos sacerdócio real, povo adquirido, mas para um propósito. Qual o propósito? Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, do mundo, de uma vida condenada, para a luz. Mostrar para essas pessoas o que Jesus pode fazer. Então nós estamos assentados nas regiões celestiais. Não estamos na totalidade ainda, mas já tem a garantia. Qual é a garantia? A morte de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que nós temos que reter firme a nossa esperança. Mantenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Olha o que diz Efésios 2,6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É bíblico, está aqui, ó. Quando você tem um vídeo aqui no canal, fala do batismo nas águas, e aí eu vou tratar lá também, mas também no vídeo que fala sobre a questão aí da doutrina da salvação, eu explico o seguinte: quando você aceita Jesus, você crê nele, se arrepende dos seus pecados e você recebe agora uma nova natureza. Você agora recebeu uma nova vida. Quando essa pessoa caminha para poder ser batizada nas águas, meses depois de passar por um discipulado, infelizmente, a grande verdade, um discipulado sério, a grande verdade é que existem muitos lugares que a pessoa não passa por discipulado nenhum, ele não aprende, aí alguém vai dizer, mas tem casos na Bíblia que eles mal aceitavam Jesus, já era batizado. Ei, a gente está falando de judeu, muitas vezes. E esses judeus eram treinados desde os 5 anos de idade. Então, é uma loucura quando uma pessoa diz uma coisa dessa sem ter conhecimento do que está falando. Porque, na verdade, um judeu já era ensinado na palavra. Ele tinha conhecimento das coisas de Deus desde os 5 anos de idade. Então, aí se pega uma pessoa e vai se batizar sem passar por um discipulado. E uma vez que você faça isso, aí está o problema de muitas pessoas quererem seguir a Deus do jeito deles, porque não foram treinados, não foram instruídos com as doutrinas basilares. Por isso tem aqui no canal Bases da Fé, para poder entender o que é a igreja, quem é Deus, quem é Cristo, o que são os dons espirituais, o que é batismo no Espírito Santo, o que é o fruto do Espírito. Tudo isso vai vir dentro dessa parte Bases da Fé. O que é oração? O que significa o batismo nas águas? E aí é onde eu estava dizendo, batismo nas águas. Quando você vai ser batizado, você desce as águas. Simbolicamente, você está morrendo.
Só que essa morte já aconteceu quando você aceitou Jesus. Morte. Você morreu para o pecado. Então é por isso que você não tem mais dívida, porque você se une a Cristo na morte dele. Entra nas águas. Isso já aconteceu quando você aceitou Jesus. Só que simbolicamente, na hora do batismo, isso é repetido. Não que está acontecendo de novo. Apenas é uma representação. Aí a pessoa desce as águas. Só que essa mesma pessoa que desceu as águas, que passa a estar morto agora, para viver uma vida no pecado, viver como escravo do pecado, ele levanta agora das águas, simbolizando aquela nova vida, ressurreição, a ressurreição que Jesus teve. Ele morreu e ressuscitou, simbolizando agora a nova vida que você recebeu, para andar agora em novidade de vida. E uma vez que você recebe essa nova vida, você passa a pertencer à família de Deus, porque agora você é filho de Deus. E se você é filho, você é herdeiro. Estamos assentados nos lugares celestiais. Só Jesus poderia fazer isso por nós. Segunda coisa, segundo privilégio. Em Cristo podemos andar por um novo e vivo caminho. Primeiro, podemos entrar na presença de Deus. Em Cristo podemos andar por um novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Para que tivéssemos acesso a Deus, o escritor aos Hebreus nos informa que esse caminho foi aberto por meio da carne de Cristo, ou seja, pelo seu corpo. O profeta Isaías retrata o que Cristo teve que passar para que pudéssemos ter acesso a esse novo e vivo caminho. O grande problema de hoje é que as pessoas às vezes pegam textos no Antigo Testamento para pregar sem ter a menor ideia do porquê aquele texto está lá e como aquele texto aponta para Cristo. Porque, na verdade, a Bíblia trata do plano da salvação. O personagem principal é Cristo. E tudo que foi escrito está apontando para Ele, para nos levar a compreender o desfecho da questão de Jesus chegar na Terra para poder viver, morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Mas nesse meio caminho, instruir aos seus discípulos para continuar essa obra. Então, depois que Jesus volta para o céu, continua a história bíblica mostrando como a igreja passou a se comportar depois de estar fundada. Quando é descido ali, inaugurada na descida do Espírito Santo. Então, toda vez que você lê o Antigo Testamento, você tem que ler ele pensando no todo. O plano da salvação. Plano da salvação. A história bíblica pode ser dividida em 4 pilares. Primeiro, criação, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Segundo, queda, capítulo 3 de Gênesis. Aí a queda vem. Terceiro, redenção, quando Jesus vem, morre, ressuscita e todo aquele que nele crê é salvo. E por fim, consumação, quando virá o fim de todas as coisas no sentido de Deus trazer juízo, levar os seus para estar com ele para sempre. Enfim, a consumação total. Olha o que Isaías 53:5 diz. Mas ele quem? Isaías está falando de Cristo. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha o que Jesus passou para podermos andar por um novo e vivo caminho. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que Jesus morreu por nós? Porque nós merecíamos, como alguns estão dizendo por aí nos dias de hoje? Não, Deus viu algo tão importante em você e foi por isso que ele teve que te escolher. Foi por isso que Jesus teve que morrer. Quem foi que disse isso? Em que Bíblia está escrito isso? O relacionamento de Deus conosco tem a ver puramente por causa do seu amor. Envolve bondade, envolve misericórdia, envolve compaixão, envolve longanimidade. Amor. Deus é amor. Deus não precisa de mim nem de você para nada. Ele é autoexistente. Ele não precisa. Inclusive aqui no canal foi liberado recentemente, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Ó, o primeiro vídeo aqui que aparece para você aqui, ó. Aqui, ó. Conhecendo a pessoa de Deus. Assista esse vídeo. Eu peço a você, assista esse vídeo.
conhecendo a pessoa de Deus. Se eu e você estudássemos mais em relação à pessoa de Deus, nós íamos saber o quanto nós somos pequenos e quanto Deus é enorme. Porque quanto mais você estuda sobre Deus, mais você vai ver na sua grandeza e você está falando, eu não mereço realmente estar na presença desse Deus magnífico, poderoso, criador. E se eu estou, é porque Ele quis, pela sua graça, usou de misericórdia para comigo. Então isso vai gerar no meu coração gratidão, amor, dependência. Preste atenção nisso. Jesus passou por tudo isso para que eu e você pudéssemos andar por um novo e vivo caminho. Aí alguém agora quer pertencer aos desigrejados. Ou quer ser um desigrejado. Quer ir na contramão do que Deus estabeleceu. Isso vai terminar bem? Não. Se essas pessoas não se arrependerem e voltarem para o lugar certo, para o aprisco, isso não vai terminar bem. Então cuidado. Não siga esse caminho. Esse caminho pode te levar para a perdição. Foi preciso que ele morresse, que seu corpo fosse partido, sua carne fosse rasgada na cruz, para que pudéssemos ter vida espiritual e acesso à presença de Deus. Nós recebemos a salvação, é um dom gratuito. Recebemos a salvação, não pagamos nada, mas a salvação não foi de graça. Custou algo, não para nós, custou para Cristo. Foi Ele que pagou. E é por isso que Ele detém o direito de dar vida somente para aqueles que reconhecem Ele, pelo que Ele fez. É por isso que tem que aceitar Jesus, não tem jeito. Porque foi Ele que pagou. Quem teria que morrer era eu. Quem teria que morrer era você. Só que eu e você morrendo sem Cristo estaríamos eternamente condenados. Então há solução para mim e para você. Enquanto há vida, há solução. Então não saia, não perca a oportunidade de aceitar Jesus. Se você conhece alguém que reluta, mas até aceita assistir alguma coisa a nível da parte cristã, envie esse vídeo para ele, envie esse vídeo para ela. Se você conhece alguém que está meio desanimado, pensando em ficar em casa, envie esse vídeo para ele, envie esse vídeo para ela. Porque nós não podemos abandonar as fileiras de batalha. De forma nenhuma. Em seu evangelho, Mateus nos informa que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E isso apontava para o corpo de Jesus sendo partido na cruz. Simbolicamente, Jesus estava ali acontecendo mesmo, só que mostrava. Mateus 27, 50 e 51, olha o que diz. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu que separava Deus dos adoradores agora não oculta mais de nós. Havia um véu na entrada do Santo dos Santos. Então, o véu se rasgando mostrava que agora havia caminho, um novo e vivo caminho, que poderíamos entrar para estar na presença de Deus. Tudo isso por causa do quê? Do que Jesus fez. Nenhum cristão, por mais que se consagre a Deus, deve pensar que sua consagração lhe dá méritos de receber algo de Deus. E é o que mais acontece. Vemos isso direto. Não, Senhor, se eu tenho crédito no céu, que crédito você tem? Qualquer coisa que você tenha, você não tem por você mesmo, porque foi Jesus quem fez. Então, se você acha que você é uma pessoa de oração, se eu acho que eu sou uma pessoa de oração, se eu sou obediente a Deus, eu só sou obediente a Deus, eu só sou de oração, se eu só leio Bíblia, só leio a palavra de Deus, eu só posso vir aqui gravar esses vídeos porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Se ele não tivesse morrido, eu estaria continuando em meus pecados, fazendo tudo de errado que não agradava a Deus e iria para o inferno. A Bíblia nos ensina a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O grande problema é que por não conhecer a palavra de Deus, nós começamos a achar coisas sobre nós que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Então eu não posso reivindicar méritos diante de Deus, porque se eu tenho salvação, foi Ele quem me deu. Você é capaz de realizar a obra do Senhor? Sim, porque Ele te capacita, Ele me capacita. Diante dos propósitos de Deus, dos projetos de Deus, podemos ser alguém grandes na mão do Senhor. Mas diante de Deus,
Nós somos minúsculos. E aí alguém se chega e acha que pode receber alguma coisa de Deus e ainda grita. Eu já vi gente até testemunhar. Não! Falei com Deus na oração, Senhor, tu sabe que eu te sirvo há muitos anos, nunca me desviei. Como se isso fosse mérito da pessoa, sozinha. Como se ela não dependesse da graça de Deus para estar de pé. Como assim? Me explica isso. Se tirar a graça de Deus, você volta para o mundo. Você se desvia. Eu me desvio. Acabou. Eu desanimo. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. A graça não serve só para recebermos salvação. A graça serve também para que podemos manter a nossa confissão firme da nossa esperança. Prosseguirmos no Evangelho. É pela graça que eu prossigo no Evangelho. Se não tiver a graça de Deus, eu não vou. Eu não faço. E aí alguém acha que tem méritos. É através dos méritos de Jesus que fomos aceitos na presença de Deus. Olha aqui, ó. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se havia uma reconciliação, então havia o quê? Uma disputa, um desentendimento. Problema. Não lhes imputando seus pecados. Quem eram os culpados? Éramos nós. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que era ofendido, Deus, veio até nós, se revelou a nós, para poder haver uma reconciliação através de Jesus Cristo. Está vendo por que ele exige que eu e você perdoamos uns aos outros? Porque você vai dizer, ele não merece. Eu também não merecia Deus vir se revelar para me dar salvação. Ele era ofendido, quem tinha que ir lá pedir perdão era eu. Mas eu iria? Não. Porque não havia como eu ir por causa da natureza pecaminosa. Então Deus se revela. Ele traz o seu filho. Ele age com graça. E ele me dá a mim e a você oportunidade de aceitar Jesus. E é por isso que hoje estou eu aqui e você está aí. E nós vamos nos gloriar e achar que eu oro mais? Ei, se você quer fazer comparação da sua vida de oração, se você quer fazer comparação do seu tempo na presença de Deus, então se compara com Jesus, que Jesus que é o modelo. Ah, mas Paulo não diz sede meus imitadores? Mas ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é a base? Cristo. Quem é o modelo? Cristo. Paulo apenas está refletindo o exemplo, como exemplo, aquilo que Jesus fez. Mas ele não é a base, ele não é o modelo. Eu não sou o modelo é Jesus. Eu apenas reflito. Nós somos como a lua, que refletimos a luz do sol. Que a vossa luz brilhe para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Só que nós não temos luz própria. A nossa luz vem de Cristo, nosso Jesus. Certo? Assim, em Cristo, todos têm acesso à presença de Deus diretamente, sem o auxílio de intermediários, mediadores ou sacerdotes humanos. E apesar de não precisarmos de intermediários, mediadores ou sacerdotes humanos para ter acesso à presença de Deus, que ter acesso é uma coisa. Nós não precisamos. Para ter acesso, não precisamos. Precisamos de pastores que nos apacentem como ovelhas de Deus. Então, uma coisa é precisar de mediador para ter acesso à presença de Deus. Isso nós não precisamos. Nós precisamos de pastores para nos apacentar, sim. Hebreus 13, 17, na NVT diz, obedeça os seus líderes e faça o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma, e disso prestarão contas. Tem motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Na lição de número 9, a sutileza do movimento dos desigrejados, vai ter um momento lá que eu vou dar vários versículos sobre a questão de haver necessidade de liderança. É a Bíblia que fala dessas lideranças. E alguém diz que não precisa? Eu cresci, quando aceitei Jesus, logo no iniciozinho, participava de uma igreja, que a missionária da igreja fazia questão de dizer assim, quem é pastor? Quem é o pastor? Pastor é um homem como qualquer um, comedor de arroz e de feijão. Então, ela induzia a gente a ver o pastor como uma pessoa qualquer, não como um líder espiritual, não como uma autoridade espiritual como a Bíblia mostra. Ele não é melhor do que ninguém. Ele não é mais santo do que ninguém. Mas ele é uma autoridade que Deus estabeleceu. Sabe o que acontece quando eu me levanto contra uma autoridade que Deus estabeleceu? Eu estou me levantando contra o próprio Deus.
Deus sempre trabalhou com a questão de colocar pessoas em posições para que as coisas funcionem. Por exemplo, no lar, quem é o líder? O marido. É claro que ele não vai dominar, vai ser um autoritário. Aqui no canal tem a palestra Investimentos para um Casamento Saudável e tem lá o papel do marido, que se não me falha a memória, é a parte 3. Falo perfeitamente sobre isso. Mas ele é o líder. Ele é o líder. Então você vê que Deus estabelece. O pastor é o líder na igreja para conduzir o rebanho. O marido é o líder dentro do lar. Os pais são os líderes dos filhos. Tem que ter liderança, senão vira o quê? Bagunça. Deus não trabalha com bagunça. Você está gostando do conteúdo dessa mensagem de hoje? Então a primeira coisa que eu quero pedir a você é divulgar o canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Divulgue no grupo da sua família. Divulgue, ou então divulgue para a sua família. Divulgue para os irmãos em Cristo da sua igreja. Divulgue para as pessoas na sua rede social. Quando você se alimenta de algo, quando você gosta de algo, quando algo faz bem para você, divulgue. Não é nosso dever pregar o evangelho? Você, divulgando o canal, vai dar acesso a pessoas terem acesso a esses vídeos. E é uma forma de evangelização também. É uma forma de edificação também. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente de que lugar você está assistindo, o que você está achando do vídeo, se ficou até o final, deixe o seu like e compartilhe. Compartilhe esse vídeo, mas não deixe de divulgar o canal. Tá na TV? Aponte a câmera do celular para o QR Code. Siga e receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha esposa, Ângela Luna, no Quai. Pastor, não tenho Quai. No Instagram, Ângela Manhães Luna. São vídeos curtinhos, aonde você vai ter uma mensagem diária para dar ânimo ao seu coração. E diga lá, olha, eu vim para cá, cheguei aqui, que o pastor Mário Luna me indicou, me direcionou. E eu quero pedir a você também para me seguir no Instagram. Por quê? Porque eu estou com um projeto também de, a cada dia, né, trabalhar um pouquinho mais no Instagram. Eu não estava assim, focando muito no Instagram. E eu quero aproveitar lá a caixa de perguntas do Instagram para responder dúvidas para as pessoas. Às vezes a pessoa tem dúvidas na vida cristã de forma geral e eu quero de vez em quando abrir lá a caixa de perguntas para poder fazer perguntas e você tirar a sua dúvida, mas você tem que fazer isso pelo Instagram. Então, me siga lá no Instagram, tá? Aqui no YouTube, na data que eu estou gravando esse vídeo vai ao ar no dia 1º de agosto de 2022. Eu tô aqui no YouTube com 16 mil inscritos, pela bondade de Deus. Alcançamos 16 mil inscritos recentemente. E no Instagram você pode ver ali que só tem 1000 inscritos, mais ou menos. Então, eu não estava dando muita ênfase, mas agora eu estou pedindo a você que possa me seguir lá no Instagram para que a gente possa aí ter uma audiência maior ali também e possa responder perguntas, dúvidas, coisa que aqui no YouTube nem sempre é possível fazer. 3. Em Cristo temos um grande sumo sacerdote. Esse é o terceiro privilégio. Terceiro. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O escritor aos Hebreus continua demonstrando de forma prática que Cristo, como superior ao sacerdócio levítico, que era temporário, sendo um sumo sacerdote perfeito, depois de se entregar como sacrifício por nossos pecados, ressuscitar e voltar ao céu, exerce um sacerdócio permanente por seu povo. Então ele faz toda a obra e agora ele está no céu exercendo um sacerdócio permanente. E não precisou mais morrer várias vezes, está entrando no Santo dos Santos várias vezes de forma nenhuma. Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, Jesus. Agora tenha cuidado, eu e você. Sabe por quê? Porque hoje ele intercede, mas no futuro ele vai vir como juiz. E aí não tem mais conversa. Não adianta querer se arrepender, porque aí não vai ser mais tempo de arrependimento. Será tempo de julgamento. Então hoje você ainda tem oportunidade de se arrepender. De voltar para a igreja se você está distanciado do Evangelho. De aceitar Jesus se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou de se consertar com Deus se você está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de acordo com o que você quer. Guarde uma coisa. Você não aceitou Jesus para viver a sua vida.
Você aceitou Jesus para viver a vida que Cristo, que Deus projetou para você viver. Tá entendendo? Você não pode usar o evangelho como um trampolim para alcançar, achando que vai usar Deus para alcançar os seus projetos. Você vai ser usado por Deus para cumprir os projetos e o propósito dele. Dentro do projeto e dos propósitos dele, muitas coisas que estão aí na sua mente podem estar dentro disso. Eu não estou dizendo que não pode. Isso não quer dizer que você vai ter que abrir mão. Às vezes você tem sonho de fazer uma faculdade, pensa em fazer uma faculdade, pensa em trabalhar dentro de um ramo. Se assim Deus permitir, você fará. Agora, se ele tiver um chamado com você em tempo integral, aí não tem jeito. Aí é tipo Pedro. Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Aí Pedro teve que deixar para lá tudo e seguir Jesus porque era tempo integral. Mas se não for assim, com certeza muitas coisas poderão ser realizadas por você, desde que não te leve para longe do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus sempre vai ser prioridade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida e vestimento, necessidades básicas, vos serão acrescentadas. Quarto privilégio. Quarto. Em Cristo podemos nos achegar a Deus da forma correta. Por que da forma correta? Vamos lá. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Uma vez que Cristo pagou nossa dívida e pela fé e arrependimento o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, temos agora acesso à presença de Deus. Certo? Como o caminho está plenamente aberto, vamos nos valer disso. Já que Deus abriu o caminho através de Jesus, nós vamos até ele, claro. Sendo como são os fatos, não apenas é nosso privilégio entrar, chegar na presença de Deus, mas também nosso dever nos achegar a Deus. Acheguemos-nos sem hesitação, frequentemente e intimamente. Ou seja, frequentemente fala das vezes. Frequente. Intimamente fala de como vamos chegar até ele. Deus quer de mim e de você um relacionamento com ele contínuo. Diário, contínuo, de todo o nosso coração. Acheguemos-nos para o louvor com ações de graça, trazendo nossas petições, louvando a ele, rendendo graças a ele por tudo aquilo que ele tem feito e também com as nossas orações. Mas ao nos aproximarmos da presença de Deus, devemos fazê-lo com o coração sincero. Não adianta. Eu posso me achegar a alguém, abraçar, dar tapinha nas costas. Está cheio de hipocrisia. Hipocrisia. Só que não dá para fazer isso com Deus. Não dá para enganar Deus. Não dá para eu colocar o meu joelho no chão e, ó Deus, tu é amado, tu é querido, eu te honro, eu te adoro, tu é isso, tu é aquilo, e Deus está de lá olhando e falando. Nada disso que você está falando com a boca. Isso é de lábios, não é de coração. Eu não sou prioridade na sua vida porque você não vive à luz de eu ser prioridade na sua vida. Você só fala, Mário Luna, mas você não faz. Eu não consigo enganar Deus. Eu consigo enganar os outros. Mas Deus eu não consigo. E mesmo as pessoas eu vou enganar elas por tempo. Porque elas vão começar a perceber que eu sou aquela pessoa que fala e não faço. Caráter não se revela da noite para o dia, tem que conviver. Só que Deus não precisa conviver comigo nem com você para saber quem você é e quem eu sou. Ele sabe tudo sobre nós. Mas ao nos aproximarmos, fazê-lo com coração sincero, com certeza de fé, com coração purificado, pois na casa de Deus está o grande sacerdote Jesus Cristo, que na cruz pagou o nosso resgate. Nós temos, por meio da fé, acesso livre à presença de Deus. Uma pessoa que não tem consciência limpa, lavada com o sangue de Cristo, não tem coragem nem condição de entrar na presença de Deus. Não tem quando a pessoa faz alguma coisa errada e ela se sente ali incapaz de falar com Deus, ela não consegue, né? Ela se entristeceu, chateou, ela não consegue nem orar. Imagine uma pessoa que está andando realmente da forma errada, na presença de Deus. Não tem como. Daí a importância dessa exigência de que ter um coração, uma consciência limpa, lavada com o sangue de Jesus, de ser quem de fato somos em Cristo Jesus. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Parece até que agora a iniciativa é nossa. Não, é porque ele veio primeiro.
ele se revelou primeiro e agora ele espera uma resposta minha e sua. Então é por isso que está aqui, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm mente dividida. Muita gente com mente dividida, Tiago escrevendo ali. E nos dias de hoje não é diferente. Como é que você vai se achegar a Deus com mente dividida? Você está metade na presença de Deus, metade no mundo. Metade com a sua mente nas coisas do mundo. Você vai para a igreja, você é membro de uma igreja, mas você não está com o seu coração em Deus totalmente. Deus não trabalha numa mente dividida, de forma alguma. Existem muitas pessoas que não sentem liberdade para entrar na presença de Deus porque não têm Deus como um pai verdadeiro. Afirmam ser filhos de Deus, mas não o amam porque não querem obedecer seus mandamentos. Olha o que diz 1 João 2, 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Tem gente que diz assim, eu creio em Deus. Não pode crer. Você só pode crer em Deus se você obedecer seus mandamentos. Se você é uma pessoa que não obedece os mandamentos de Deus, você não crê. É uma crença da boca para fora. Ah, eu amo a Deus, mas não obedece seus mandamentos? Então não ama. É o que a Bíblia diz. Aquele que diz, eu conheço e não guarda seus mandamentos, olha o que a Bíblia diz. É a Bíblia. É mentiroso. E nele não está a verdade. Eu conheço Deus. Conhecer no sentido de relação. Relacionamento profundo. Que alguém pode ter passado num lugar ou visto por uma fotografia em um lugar e dizer assim, ah, eu conheço. Conhece de vista, mas não conhece de profundidade. Nunca foi naquele lugar. Então a palavra conhecer depende. Quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos em conhecer, não é só ouvir falar. Lembra de Jó? Eu te conhecia de quê? De ouvir falar. Se alguém perguntasse para Jó, você conhece a Deus? Naquele tempo, ele diria, conheço. Mas depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou e que fez com que ele se achegasse mais a Deus, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora é um relacionamento de verdade. É isso que Deus quer de mim e de você. Um relacionamento de verdade. Quando você vai ler o Antigo Testamento, você vai ver várias vezes Deus questionando, Deus ali falando por meio dos seus profetas sobre a ingratidão do seu povo. O povo abandonava Deus. Tem horas que Deus fala assim, até o animal conhece o seu dono. Mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me honra, o meu povo não me dá valor. Deus anseia por se relacionar comigo e com você. Porque Ele precisa da gente? Não, Ele faz isso por amor. É a sua natureza, é a sua essência. E eu vou desprezar isso, você vai desprezar isso. Nós estávamos condenados. E você vai abrir mão, você vai desistir. Ah, mas está tendo perseguição. Ah, os irmãos se levantam contra mim. Ah, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aprenda uma coisa. Na caminhada cristã, Deus precisou me ensinar uma coisa. Pare de levar as coisas para o lado pessoal. Todas as vezes que você está fazendo a obra de Deus, que algumas coisas acontecem e se levanta pessoas contra você, isso está acontecendo por causa da obra de Deus. Então, se é por causa da obra de Deus, você não tem que levar nada para o lado pessoal. Tem a ver com a obra. Entrega na mão de Deus. Deixa Deus trabalhar. Se tiver a necessidade de você fazer uma defesa, de falar alguma coisa, de responder alguma coisa de uma forma amável, num posicionamento cristão, tudo bem. Há momentos que é preciso responder, falar alguma coisa, mas não seja grosseiro, ignorante, bruto ou bruta. Não, intolerante, não, nada disso. E pare de dizer que vai parar por causa disso. Não tem que parar. Imagina Neemias, saiu lá do palácio, estava lá, bem, sendo copeiro do rei. De repente tem uma notícia, Deus coloca no coração dele um propósito, ele é o homem para realizar aquele propósito, e aí quando Neemias chega lá em Jerusalém e começa a trabalhar, começa a oposição. Neemias teve que se preparar para a oposição, para a calúnia, para a resistência, para tudo. Agora imagine Neemias começar a chorar, chorumingar lá. Ah, eu larguei lá o palácio para vir para cá. Vocês não dão valor. Vocês não reconhecem. Eu vim para cá, entendeu? Porque Neemias não teve problema só com de fora, não. Neemias teve problema com gente de dentro. Mas você não vê Neemias se justificando. Neemias tinha um propósito. Reconstruir muros. Ele não perdeu o foco. Qual é o seu propósito? O que Deus chamou você para fazer? O que Deus me chamou para fazer? Vamos perder o propósito? De vez em quando, uma hora ou outra, eu leio algum comentário.
entendeu? Que não é um comentário bom, é um comentário às vezes maldoso. Eu vou parar? Porque alguém chega e fala alguma coisa que não deve? Eu vou deixar de fazer? Não! Eu vou continuar. Eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Cristo. Eu estou fazendo para o Senhor. Se há alguma coisa que eu possa corrigir, eu estou pronto aqui em nome de Jesus. Não sou perfeito. Mas tem comentários que são comentários ali realmente, são críticas destrutivas, totalmente. Não tem nada de bom naquilo. E eu vou parar. Eu não estou falando só do vídeo, não. Estou falando do meu dia a dia. Eu vou parar, não posso parar. O Senhor me chamou. Ele me chamou para ir em frente. Há um dito, a ponte quebrou. Não tem como voltar para trás. Se vai voltar, é claro que é para trás. Desculpa, eu estou fazendo aqui uma redundância apenas para mostrar para você. Eu não tenho como voltar mais. Não tem como você voltar. Então não para. Não desanima. Porém, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus se sentem com coragem e confiança para ir à presença de Deus, com a mesma liberdade e confiança como um filho qualquer entra na presença de seu pai, que é bom e amoroso. Só não consegue entrar na presença do pai, conversar com o pai, se não tem relacionamento com o pai e o pai não tem com o filho. Só que nós temos um Deus que quer relacionamento conosco e nós precisamos querer relacionamento com ele. Cabe eu e você querer relacionamento com ele. É verdade que no relacionamento de pai para filho, pai humano com filho, tem dificuldades? Tem. Mas essas dificuldades justamente porque o relacionamento não está ali bem feito. Mas quando há um bom relacionamento, o filho não tem medo de chegar ao pai. E o pai está pronto para receber o filho. Quinto privilégio, em Cristo podemos confiar na promessa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Muita gente gosta de citar esse versículo, né? Então veja bem, em meio a tudo que foi feito por eles, judeus, cristãos e por nós, o escritor da carta aos Hebreus os exorta a permanecerem firmes na confissão de sua esperança. O que é isso? A esperança é uma certeza presente de um cumprimento de uma promessa futura. Então, é uma convicção presente do cumprimento de uma promessa futura. Já a palavra confissão aponta para a constante obediência ao evangelho que eles tinham recebido e aceitado. Então, confissão fala de continuarmos naquilo que aprendemos, como Paulo disse para Timóteo. Permaneça naquilo que tem aprendido. Nós aprendemos, aceitamos Jesus, passamos a congregar numa igreja local. Não foi assim que nós aprendemos, não é assim que a Bíblia ensina. E aí alguém agora não, agora a gente vai viver sem igreja. Você congrega onde? Não congrega em lugar nenhum. Quem é o seu pastor? Não tenho pastor. Como assim? Tem pessoas aí itinerantes, obreiros itinerantes, mas eles têm um ministério, mas eles estão na itinerância, é diferente. Eles têm uma igreja, eles têm um pastor, eles estão autorizados pelo pastor a estar na itinerância. Aí é uma outra situação. Mas tem gente que não tem pastor, não congrega em lugar nenhum. E o pior de tudo que está acontecendo hoje, tem muita gente que chega nos lugares dizendo que é de um lugar que não é. E aí quando vai ver que não, se for pesquisar, porque a gente tem muito disso, né? Alguém fala, eu sou de tal lugar. Aí acaba fazendo uma besteira essa pessoa, a gente fala, tá vendo? Veio da igreja tal. Mas a gente não foi lá na igreja tal para saber de fato se ele era de lá. Às vezes é um frequentador. E às vezes muitos líderes até acabam errando. E aqui é uma palavra que devemos levar em consideração. Muitos líderes, quem está na frente de congregações, de filiais, ou até mesmo pode ser da própria sede, às vezes ouve, veio de tal igreja, aí acaba até replicando isso, dizendo, tá vendo, veio da igreja tal. Nem sabe se realmente estava lá. Leva em consideração só a palavra da pessoa. Às vezes ele é um frequentador de igreja, ela é uma frequentadora de igreja. Não tem nada, não tem nenhuma ligação com aquele ministério que ele disse que está, ou que ela está. Que hoje as pessoas são assim. Vai num lugar, fala que é de lá. Aí se for lá falar com o pastor presidente da igreja, fulano é de... Não. Nunca foi. Não, nunca foi? Não, nunca foi. Vem aí, mas nunca foi. Quer dizer, então, que só porque eu vou num lugar, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas não conversei com o pastor da igreja, não fiz um gabinete, não me tornei membro daquele lugar, eu sou de lá? Claro que não. Claro que eu não sou. E aqui fica até um alerta. Se você frequenta alguma igreja
Mas você está indo lá nessa igreja há um tempo e você ainda não tomou uma decisão e se acha pertencente a essa igreja, eu tenho uma notícia para te dar. Você precisa pedir um gabinete com seu pastor ou com alguém que ele designar para que eles saibam que você quer pertencer a essa igreja para você ser membro da igreja. Você não é membro recebido automaticamente, não. Tem até umas denominações aí que as pessoas parece que são membros automáticos, não tem documentação, não tem nada. Mas aí é uma outra situação. Algumas igrejas neopentecostais acabam entrando por esse caminho. Aqui eu não estou fazendo crítica e falando mal de igreja nenhuma, não. Eu só estou mostrando que esse é mais ou menos um regime que eles levam. Só que nós, as igrejas pentecostais, na sua grande parte, você precisa fazer um gabinete. As igrejas tradicionais também. Precisa fazer um gabinete para poder o pastor saber que você quer ficar lá. Você falou que quer ficar lá? Ah, mas ele não está vendo eu aqui. Mas é você que tem que dizer que quer ficar. Não é você que está chegando? É você que tem que dizer. Eu não estou falando quem aceitou Jesus, não, tá? Falando de quem aceitou Jesus, não. Não estou falando quem estava distanciado do evangelho que voltou para Cristo, não. Estou falando de crente. Crente. E está indo lá visitar e não se decidiu. E quando vai sair para os lugares, da onde você é? Ah, eu sou da igreja tal. É mesmo? Olha Deus lá olhando para você e falando assim: você não é, não. Você não foi recebido lá, não. Você está vivendo como um desigrejado ou uma desigrejada. Para encorajar seus leitores, já a palavra confissão, como eu já disse, né? Para encorajar seus leitores, o escritor apela para um dos atributos de Deus, que é a sua fidelidade. Isso quer dizer que Deus é fiel em cumprir o que prometeu. Deus é fiel? É. Dessa forma, eles precisam entender, e nós também, que as promessas de Deus de pleno perdão dos pecados e da plena comunhão com eles são confiáveis. Nós estamos perdoados e Deus quer comunhão conosco. Agora, nós temos que andar de acordo com a vontade dele, como a aliança estabelece, como os mandamentos de Deus estabelecem. Nós, como seres humanos imperfeitos, podemos até descumprir o que prometemos. Não é podemos no sentido de direito, mas podemos no sentido de acontecer. Eu falo uma coisa e não faço, mas não Deus. Sua natureza não permite que ele haja contrário à sua essência. Ele é fiel. Por isso, sempre cumpre suas promessas. Sempre. Você tem se dirigido a Deus com firmeza e com confiança? É um direito que te assiste. Agora, você está andando de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Sexto privilégio. Em Cristo podemos ter comunhão uns com os outros para que haja edificação. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por que isso aqui? Que o céu não é só para mim. Às vezes, olhando o comportamento de algumas pessoas, parece que eles pensam que o céu é só deles e de quem eles gostam. É uma realidade muito triste isso. Eu fico olhando assim, pensando, se ele fosse a pessoa que tinha direito de botar para o céu, ele ia botar um monte de gente para dentro e um monte de gente para fora. Ele não ia deixar entrar. Parece que o céu é só dele e de quem ele gosta. A gente parece que está escolhendo quem pode entrar e quem não pode entrar. Foi eu que morri na cruz? Eu não morri em cruz nenhuma. Então eu não tenho o direito de escolher quem entra e quem sai, quem fica e quem não fica. Quem vai fazer isso é o Senhor, não sou eu. Eu não tenho esse direito. Agora o escritor fala sobre a necessidade de comunhão entre eles. A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo é formado de membros diferentes que dependem um dos outros para o bom funcionamento do corpo. A pior coisa que pode existir dentro de igrejas são facções, divisões. Isso é obra da carne. Infelizmente, existem muitos lugares que dentro da igreja tem uma segunda, uma terceira igreja. Uma igreja dentro da outra. Mas aqui eu não estou falando de um povo dentro de um povo. Eu estou falando de facção, de divisão, de Gálatas 5. Gálatas 5, a partir do 19 ao 21. Infelizmente, facção, divisão. Isso Deus não se agrada. Deus de forma nenhuma, nós somos um corpo. Imagine essa mão dizendo assim, eu não quero mais trabalhar. Integrada junto com todo o corpo. Ela não vai servir mais para nada. Se ela pudesse ter vontade. Ela não tem vontade, mas se ela tivesse vontade, como é que seria? Teria um problema. Aí a mente dá um comando, mas ela quer fazer outra coisa se ela tivesse vontade própria. Esse é o problema que acontece.
O cabeça é Cristo. Ele nos determina o que devemos fazer, como devemos fazer, de acordo com a sua palavra. A gente quer fazer do nosso jeito. Não, eu não aceito. Eu não ouço ninguém. Tem gente que diz assim, eu não ouço nem pastor. E congrega naquela igreja e diz que não ouve nem pastor. Eu não ouço nem pastor, eu ouço só Deus. Se você é o tipo da pessoa que pensa que você só ouve Deus e diz que não ouve mais ninguém, você está desagradando Deus demais. Muito, 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 muito. Porque se você não respeita quem Deus estabeleceu, então realmente você não respeita a Deus. É o que a Bíblia diz. É triste, mas é verdade. Na caminhada da vida cristã, o autor lembra que os cristãos precisam considerar uns aos outros. O que é isso? Esse considerar é tido como uma ponderação ou meditação. Tá? É algo no qual se deve pensar. Há uma necessidade de eu pensar no meu próximo, do meu próximo pensar em mim, cristão. Se preocupar. Preocupar. Cadê aquela comunhão? Interação. Estamos vivendo dias onde é cada um por si. É a minha bênção. Estou preocupado com a minha vitória, com a vitória da minha família, com a vitória de quem interessa. O restante é o restante. Que coisa triste, né? Imagine se Pedro depende de muitas igrejas no dia de hoje para poder estar em oração, para suplicar o favor de Deus para que ele viesse a ser solto. Como seria, hein? Se muita gente não gostasse de Pedro, eu vou orar coisa nenhuma. Que ele morra. Que isso, pastor? Tem gente que está agindo assim. A gente vê gente largando o evangelho. Tem gente que nem se preocupa com isso. É que ele não pode falar isso diante de todo mundo, mas é como se pudesse dizer, já foi tarde. Ou quando sabe que alguém caiu, ou quando alguém fraquejou, se alegra. É muito triste, é muito doloroso. Deus não criou a igreja para viver desse jeito. É unidade. É unidade. O tempo presente no verbo significa esse considerar que essa deve ser uma prática, um hábito, e não algo que é feito às vezes. No que, portanto, devemos considerar quanto o assunto for as relações interpessoais. O que eu devo considerar quando tiver a ver com relacionamento entre pessoas? Devemos estimular uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Eu edificando você, você me edificando. Esse canal aqui, ele tem o propósito de levar conhecimento da palavra de Deus para que o Senhor possa trazer a sua vida e a minha vida que estou estudando para aprender e também para praticar maturidade. Para que através de você e de mim outras pessoas possam ser alcançadas. Então é esse dever nosso. Devemos estimular uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Falar para ele, ame. Deus ama. Ah, mas ele não merece ser amado. Você também não merecia, mas Deus chamou assim mesmo. Ele te amou antes de você ser cristão. Ele me amou antes de eu ser cristão. Não é questão de merecimento. Boas obras. Por que boas obras? Você é salvo pelo que faz? Não. Você é salvo pelo que Jesus fez. Mas o que você faz prova se você é ou não é um salvo. As boas obras demonstram as obras demonstram quem eu sou. Se eu pratico mais obras, então eu não posso ser um salvo. Porque um salvo não foi salvo para praticar mais obras. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Não? Vamos para a Bíblia mais uma vez. Para que os salvos foram salvos? Para que eu fui salvo? Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Uma vez em Cristo, eu tenho que passar a praticar boas obras. Eu preciso amar, preciso perdoar, preciso me humilhar. Preciso pagar o mal com o bem, preciso bem dizer quando alguém maldiz. Isso é boas obras. A palavra estimular no texto grego tem um sentido de incitar, provocar. Provocar no sentido ali de estimular, de incitar a fazer boas obras. Não é incitar a fazer coisa errada. Não é provocar no sentido de provocar para tirar a pessoa da graça. Sabemos que, de forma geral, muitos judeus cristãos estavam desanimados
pensando em voltar para o judaísmo por causa das perseguições, e por isso precisavam ser estimulados a prosseguir. Tem gente aí desanimada e ninguém tá nem aí. É comigo. E aí para de vir, ninguém procura. Sabia que a Santa Ceia nos remete a 4 coisas? Tá? A Santa Ceia nos remete ao passado, lembrando do que Cristo fez. Ao futuro, lembrando que Jesus vai voltar. Para dentro de mim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a Santa Ceia, o momento de Santa Ceia também me remete em volta. Será que todos os meus irmãos estão aqui para cear? Está faltando alguma ovelha? Por onde anda ele ou ela? Tem essa preocupação no nosso coração? Se temos comunhão, deveríamos nos preocupar. Então nós temos que estimular nossos irmãos. Quantos cristãos desanimam por falta de estímulo? Aí alguém vai dizer assim, pastor, o senhor me desculpa? Eu nunca precisei de ninguém para me estimular. Eu estou de pé. Você é você, eu sou eu, o outro é o outro. Cada um tem sua estrutura. Se todo mundo fosse igual, seria uma coisa horrorosa. Porque seria uma repetição, seria algo cansativo, desgastante, chato. Por isso que nós temos diferença. Os defeitos que eu tenho, no geral, você não tem. As qualidades que eu tenho, você pode não ter. Então nós vamos interagindo dentro disso. E um ao outro vai se edificando. Deus vai edificando um ao outro. Usando um ao outro para se edificar. As experiências que eu tenho com Deus, nem sempre você vai ter. E através das minhas experiências eu vou contando, vou relatando. E isso, através disso, Deus vai edificar a sua fé. E através das suas experiências, Deus vai edificar a minha fé. Quantas pessoas chegaram aqui no canal pensando em abandonar, em parar, em desistir, em não dar mais aula da escola bíblica dominical? Quantos relatos, para a glória de Deus, eu tenho recebido aqui no canal de pessoas que disseram assim, pastor, eu estava pensando em parar tudo, em largar esse negócio de dar aula, mas através do canal o Senhor tem renovado as minhas forças e eu vou continuar. Não existe preço. Não existe. Se pague ouvir um testemunho desse. Isso é se edificar. É mostrar para você que está me assistindo e dizer para você, eu também tenho luta, eu também tenho dificuldade, eu também passo por perseguição, por rejeição, por afronta, por descaso, por desprezo. Não se engane, não. Às vezes você pensa assim, o pastor Mário Luna tem conhecimento da palavra de Deus, não tem como ficar de lado e deixar no canto. É mesmo? Deus sabe de todas as coisas, é o que eu posso dizer. Mas saiba que nós passamos coisas muito parecidas, tá bom? E por último, para encerrar, em Cristo podemos manter o vínculo com a igreja local. Em Cristo. Não deixando a nossa congregação, e hoje nós vamos entender perfeitamente esse texto, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vede, que se vai aproximando aquele dia. Quando o escritor escreveu esse texto, ele não estava tratando de crentes que estavam deixando a igreja para ir visitar outras, tá? Não é isso que ele está falando, não. Tem gente que usa esse texto para dizer, não, você não pode visitar outra igreja, porque olha o que a Bíblia está dizendo. Não deixando a vossa... Eles estavam deixando a igreja para voltar para o judaísmo. Ou para ficar em casa. Não tinha nada a ver com visitar outra igreja. Você vai ter que ensinar o crente da igreja, e se ele tem compromisso naquela igreja, ele vai cumprir o compromisso com aquela igreja. Mas sabe por que isso acontece também muito? Porque às vezes as pessoas vão congregar numa igreja e a igreja não tem uma visão estabelecida para poder apresentar para os novos membros. Eu, Mário Luna, sou a favor que toda a igreja tivesse uma classe na escola dominical para novos membros. Não é novo convertido, não, é novos membros. E apresentasse para aquelas pessoas que querem ser membros da igreja qual é a visão durante um tempo. Ensinar quais são as propostas daquela igreja. Uma vez que termine, de repente pode ser aí, às vezes pode ser um mês participando daquela classe, 2 meses, eu não sei quanto tempo levaria para dar todo o conteúdo. Mas uma vez, aí só depois essas pessoas seriam recebidas caso elas quisessem ficar. Existem igrejas que têm essa classe para novos membros.
Isso faria uma triagem. Ia ter logo gente de cara, quando começasse a ver qual era a visão da igreja, ia falar assim, sabe a coisa? Não quero ficar aqui não. Era menos um problema para o líder, era menos um problema para a igreja. Mas não, vai recebendo todo mundo. E aí, como não tem uma visão, aí daqui a pouco tem gente aí fazendo o quê? Largando, eu tô lá, mas o culto não tá muito legal, não tô assistindo muito, eu vou em outro lugar. Não, você não congrega lá? Você deveria aprender primeiro como funciona lá. Então, por isso a igreja deveria apresentar para todo novo membro qual é a visão dela. Teria que ter por escrito, direitinho, para aplicar, para que as pessoas conhecessem. E uma classe exclusiva para isso seria muito bom. Aqui ele conclui seu argumento, tá? Deixa eu só prosseguir aqui, ó. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vede que se vai aproximando aquele dia. Aqui ele conclui seu argumento apontando que alguns já haviam desanimado e abandonado o seio da igreja. Já tinha abandonado, eles lá. Mas não para congregar, não para ir visitar outra igreja. Não era isso. Era abandonado mesmo. Tornando-se desigrejados. Alguns voltaram até para o judaísmo. Na linguagem de hoje diriam que estavam servindo a Deus em casa. Mas eles, e nem nós, podemos seguir o mesmo exemplo. O remédio para não ser vencidos pelo desânimo era continuarem se edificando. Pois quanto mais os dias vão passando, enfrentariam dias mais difíceis, mas precisariam estar firmes diante do grande dia do Senhor. Os ataques vêm. Vamos para a Bíblia mais uma vez? O Espírito Santo vai nos fazendo lembrar daquilo que a gente estuda. O que a gente não estuda, o Espírito Santo não vai fazer ninguém lembrar do quê? Você não pode lembrar do que você nunca leu. Mas nós vamos dando a lição, a exposição bíblica. Eu falo lição porque, como aqui no canal tem o programa Expondo as Escrituras, programa EBD comentado online, aí tem hora que a gente acaba estando na mente aqui, aí fala lição. Mas, na verdade, hoje aqui é uma exposição. 1 Pedro capítulo 1, capítulo 5, desculpa. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro está falando aqui dos ataques, das batalhas espirituais, inclusive. E no contexto geral das lutas que vinham por causa de ser cristão. Então, precisa dessa edificação, um edificando o outro. Devemos todos reconhecer que é impossível viver a vida cristã sozinhos. A salvação é individual, mas a vida cristã é comunitária, em comunidade, igreja local. Como filhos de Deus, somos uma família. Você conhece aquela família que cada um vive no seu canto? Comunhão essa família tem? Nenhuma. Eles não querem se encontrar, estão meio brigados, ou então não estão brigados, mas vivem sempre muito distante. Não é o bom, não é o ideal. Ah, pastor, mas tem famílias que se ficar perto, começa a ter problema, é melhor cada um no seu canto. Só que isso não se aplica à igreja, não. Se você congrega numa igreja local, você precisa ter comunhão com seus irmãos. Eu não estou dizendo que você vai levar todo mundo para sua casa. Que a gente entende que existe uma afinidade maior com uns. Porém, o relacionamento do cristão não é por afinidade, é por comunhão. E comunhão tem que ser com todos. Se você tem uma intimidade maior com A, ou B, ou C, tudo bem. Não há nenhum problema. A gente entende isso. O problema é você não querer ter comunhão com os irmãos. Aí está errado. Tá? Como filhos de Deus, somos uma família. O Novo Testamento não oferece apoio algum à ideia de cristãos isolados. Até porque eles se tornam presas fáceis. O diabo, para conseguir alcançar alguém, primeiro ele faz com que essa pessoa saia do meio do rebanho. Porque ele se torna um alvo muito mais fácil. Ele não está ali no meio para ser aconselhado e tudo mais. Dessa forma, tanto quanto possível, devemos nos reunir uns com os outros. A igreja primitiva fazia isso direto. Despertando-nos e encorajando-nos mutuamente. Lê lá depois Atos 2, 42 a 47. Devemos ter consciência do propósito de nos reunirmos no templo para cultuarmos a Deus. Podemos cultuar a Deus em casa? Podemos. Porém, temos também que cultuar a Deus no templo. Seu culto é diário, 24 horas por dia.
mas tem um momento de você estar no templo, na igreja que você pertence. Vamos lá, quais são os propósitos? Adorar e louvar a Deus coletivamente e individualmente, porque lá você está coletivo, você apresenta uma adoração coletiva com a igreja, no geral, mas você também é uma adoração individual. Receber instrução e aprender a palavra de Deus lá, na igreja, local. Ministrar, que fala de servir, e incentivar uns aos outros. Você vê, às vezes, um irmão, uma irmã, a irmã vê uma irmã meio ali, cabisbaixo, vai lá dar um abraço. Deus é contigo, você vai vencer. Uma palavra de ânimo, uma palavra de ajuda, de encorajamento. Tomar conhecimento e orar pelas necessidades da igreja local e de outras pessoas. Como é que um crente em casa vai ter conhecimento do problema das outras pessoas se ele não está interagindo? Como? Desigrejado. Como? Não vai ter. E testemunhar o evangelho para os não salvos. Porque dentro também do templo, isso pode ser feito. Que é pregada a palavra, ter um momento ali do apelo. Você gostou do conteúdo da mensagem de hoje? Então, mais uma vez, divulgue o canal no grupo da sua família ou para a sua família, para os crentes da sua igreja, para as pessoas na sua rede social. Não está sendo bênção para você? Então vai ser bênção para outros. Leve, dê oportunidade a outras pessoas também se alimentarem da palavra. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente de que lugar você está assistindo, o que achou dessa exposição bíblica, contribuiu mais para você compreender a aula, a lição 9? Diga isso, tá bom? Não deixe de comentar sobre isso, não. E se ficou até o final, deixe o seu like, compartilhe na sua rede social, bom? E eu quero deixar aqui para você todo o Expondo as Escrituras, toda a EBD comentada online, a Teologia e a Vida Cristã, eu sempre disponibilizo o PDF para impressão. No caso da EBD comentada online, eu também disponibilizo o PDF para passar lá no Datashow em PDF. Porém, você tem que fazer isso vídeo a vídeo. Baixar, toda vez que tem um vídeo, você tem que ir lá, clicar no link, ir para o meu site, clicar no link para baixar o que você precisa. Se você for membro do canal, através de clicar aqui no link aqui embaixo, tá? Porque tem duas formas de se tornar membro. Você pode se tornar membro clicando no Seja Membro que está aí no YouTube. Tem aí um botãozinho. Só que aí você só pode pagar com cartão de crédito. E o conteúdo você vai pegar na aba Comunidade. Ou você clica no link que está na descrição. Tem uma setinha. Você clica na setinha. Vai abrir mais um pedacinho de texto. Aí vai ter escrito assim a palavra mais, você clica aí, o texto abre todo, você vai descendo, aí tem lá, seja membro. Você clica, você vai ser levado para um lugar, uma plataforma, você vai assinar. Lá você pode pagar, além de cartão de crédito, com Pix, com boleto, R$ 14,99 por mês, tá? Enquanto você quiser ser membro do canal, aí é de acordo com o que você quer. E você vai ter tudo num único lugar. Os PDFs da EBD, o slide PowerPoint da EBD, tá bom? E os Expondo as Escrituras e a Teologia e a Vida Cristã, o PDF para a impressão. Se você está na TV, aponte a câmera do seu celular para o QR Code. Conclusão. Aprendemos no Expondo as Escrituras de hoje sobre a necessidade de mantermos firmes a confissão da nossa esperança. Tem que manter firme. Através de Cristo temos perdão de nossos pecados e comunhão permanente com Deus. Não podemos, de forma alguma, por causa das perseguições e lutas do dia a dia, desistir. Não desista. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Não desista, não pare, não abra mão. Não pense em ficar em casa. Você vai ficando um pouco, vai ficando. Daqui a pouco você está totalmente parado. Totalmente ali, desabilitado. Parado mesmo. Tantas pessoas estão vivendo assim. Pessoas que têm ministério, têm chamada, têm obreiros da igreja em casa. Quase não vão a culto algum, não estão em atividade nenhuma na igreja. Deus não te chamou para isso. Volte para as fileiras de batalha. Volte. Lembra quando você estava nas fileiras de batalha? Prazer e alegria que você sentia? E hoje, como você sente um vazio, parece que está faltando alguma coisa, está faltando. Você está aí trabalhando para o Senhor. Enquanto você trabalha, Deus está te edificando, te fortalecendo. Não desista. Não desista. Não desista. Para que isso não aconteça, devemos nos reunir na igreja local para nos estimular e perseverar até o fim.
Dessa forma, entendemos que o movimento dos desigrejados vai na contramão de tudo que aprendemos nessa exposição. Ele é uma ameaça para a vida cristã, pois priva aqueles que vivem sem igreja de tudo o que foi relatado acima. Todos os privilégios que foi falado aqui, eles não têm nada disso. E assim eles se tornam alvos fáceis para regressarem para o mundo ou se apostatarem da fé a tal ponto de defender heresias, levando assim outras pessoas a seguir os seus caminhos. Tem gente aí que agora realmente se tornou até um falso mestre, ensinando e contagiando outras pessoas, dizendo não precisa estar em templo, não precisa ter liderança, volte a viver como a igreja primitiva. Vai estudar a Bíblia para entender como a igreja primitiva vivia. Que história é essa que a igreja não tinha líder? Como não tinha lideranças? Vários textos, Atos, 1 Pedro, 1 Timóteo, Hebreus, só aqui já são 4. Como não tinha? Paulo manda estabelecer Tito, presbíteros na ilha de Creta. Para quê? Para enfeitar? Para ficar lá enfeitando? De forma alguma. Você tem usufruído das bênçãos de entrar e permanecer na presença de Deus? Uma pergunta. Você tem usufruído da comunhão com seus irmãos? Ou você está em briga, contenda? Ah, pastor, eu não consigo conviver com fulano. Precisa acertar esse negócio. Deus quer as pessoas em paz. Você tem que ser um pacificador, eu também. Bem-aventurado, feliz os pacificadores. Mas ele não merece perdão. Você também não merecia, nem eu. Deus nos perdoou. Vai ler Mateus 18, por favor. Essa é a maravilhosa bênção que o sacrifício de Cristo nos proporciona. Por isso, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Esperamos que Jesus volte para estarmos com Ele para sempre. Então a confissão, o caminho, o evangelho, aquilo que nós recebemos, temos que ir em frente até o final. Vamos espiar qual é o próximo expondo as Escrituras? A sutileza quanto à prática da mordomia cristã. Eu vou estar fazendo a exposição de Gênesis 14, versículos 17 a 20. Que é a lição de número 10, a leitura bíblica em classe da lição 10, mas eu vou usar ela aqui no Expondo as Escrituras. E não se esqueça, palestra Investimento para um Casamento Saudável está completinha. Assista ou compartilhe para que outras pessoas possam assistir. Você pode assistir, compartilhar, ou você pode só compartilhar. Se você acha que não vai ser proveitoso para você, eu tenho a te dizer que tem coisas aí boas para se aprender. Mas cada um sabe de si. Siga e receba uma mensagem de ânimo para o seu coração, com a minha esposa Ângela Luna, no Quai. Ou Ângela Manhãs Luna, no Instagram, tá? Uma mensagem de ânimo. E não esqueça de me seguir no Instagram, Pastor Mário Luna Oficial, para que lá você também possa, com o passar do tempo, eu vou estar abrindo lá a caixinha de perguntas para que você possa fazer sua pergunta e eu estar respondendo também. Então, vamos lá me seguir no Instagram, já que eu não estava ali direcionando para o Instagram, mas agora eu vou trabalhar um pouquinho em cima do Instagram, porque me dá essa oportunidade de tirar dúvidas também pela caixinha de perguntas, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais um Expondo as Escrituras. Ah, Deus, eu sei que não é fácil, mas o Senhor é aquele que nos dá graça. Te agradeço por aqueles que ficaram até o final, Senhor, tiveram paciência e estão aprendendo. Que o Senhor venha abençoá-los. Abençoe aquele também que não pôde ficar até o final. Abençoa, Pai. Que a tua bênção esteja sobre ele, sobre a sua família. Abençoa os professores, Pai querido, que me acompanham. Os que não são professores. Abençoa suas famílias. Salva, Pai querido, seus familiares que ainda não te servem. Aqueles que pedem oração, Pai querido, para o Senhor salvar, curar. Senhor, eu te peço a tua bênção. Mas não nos deixa abandonar, Senhor, a igreja local. Não nos deixa aderir ao movimento dos desigrejados. Que sejamos sempre, Pai, ativos na tua obra. Que não estejamos, Senhor, com o nosso coração pensando que estar na igreja nos garante salvação, no sentido de ir ao templo. Mas, Senhor, quem é salvo vai ao templo. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Vamos ao culto, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Eu quero te louvar e te agradecer por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Estou deixando aqui para você alguns vídeos, para você, inclusive entre eles o panorama
da doutrina da salvação, já que eu citei ele aqui, e outro vídeo também. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa Expondo as Escrituras.